Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou Elton Turini e mais uma vez, como sempre, como de costume, estou aqui com o Alex Pereira e também o Gabriel Costa para a gente fazer agora nossa segunda resenha do livro que não está aqui em minhas mãos, porque a minha esposa está lá lendo ele para participar da nossa próxima resenha, né? No final, mas esse livro que o Gabriel mostrou aí, ó, Morte na Mesopotâmia. Sem mais delongas, vamos iniciar essa resenha aí com Alex. Fala aí, Alex, o que você achou aí dessas páginas que a gente leu eu acho que foi da página 51 a 106, né? Isso mesmo. 167. Essa parte aí, o Douglas Poirot apareceu. Vou falar antes um pouquinho, né? Nossa esperada morte ocorreu. A senhorita Leidner foi morta. Não sei se fala como ela foi morta, fala, né? Que não foi um assassinato muito sanguinário, né? Não saiu muito sangue. Paulada. Só paulada na cabeça. Não, mas assim... Não é sanguinário, não. Não saiu, não. Nada, é porque... Ô, Gabriel, é porque em São Gonçalo... É São Gonçalo, não é Maria Paula, né? Maria Paula é São Gonçalo. Gonçalo. Lá é comum esse tipo de coisa aí, né? Não é sanguinário, por exemplo, não. Paulada na cabeça todo dia. Não, eu quero dizer que não tem... Depois de veneno, tudo bem, né? Falar que não foi sanguinário, foi envenenado, mas paulada na cabeça não foi, não. Não entendi essa também, não, Alex. Vai, continue, Alex. Vou te contar mais. Aí, vamos falar, o marido dela, né? Também, claro, ficou assustado, né? Pela morte. E um dos que estavam lá sugeriu, né? Na verdade, foi o investigador. Sugeriu, claro, ele sabia que ele não era tão competente para isso. Decidiu chamar quem que estava passando lá perto? Poirot, né? E o Poirot, ele chegou, falou com... A gente viu que ele fez uma reunião já com todas as pessoas, né? Geralmente ele não faz isso logo no início, né? Ele vai falando com cada um, mas ali não. Ele já de início falou com todos ali para ver como que eles reagiriam, né? Na frente dos outros, se eles iriam falar alguma coisa. E depois ele chegou à conclusão de que o assassinato aconteceu... Quem matou foi uma daquelas pessoas que estavam morando ali na sede da expedição, né? Por quê? Porque tinha um menino que estava ali lavando alguns utensílios, né, lá da expedição. E também ninguém viu nenhuma pessoa entrando pelo arco, né? Que é a única entrada que tem. Então, concluiu, né? Que a pessoa que matou foi que estava ali na sede. Mas vou deixar a Gabriel falar um pouquinho, senão daqui a pouco eu falo tudo. Vai lá, Gabriel. Porque já tem coisa para falar também. Eu acho, né, que você esqueceu, que tem tanto tempo que você leu já, você esqueceu o resto da história. Não, eu tenho coisa para falar. Se quiser, eu continuo aqui. Não, então tá bom. Obrigado, Alex, pela boa ação aí de deixar um pouquinho para mim. Mas eu achei bem legal, cara, essa parte do livro aí. Até agora foi a melhor, né? Porque no início a gente conheceu já os personagens e tal, a personalidade deles, a gente se ambientou bem onde eles estão. E agora, cara, assim... vou falar um pouco antes do assassinato, né? Já tinha acontecido uma coisa estranha, porque a senhora Leidner, antes de morrer, ela acordou, né, e achou que tinha alguém lá, e ela ouviu passos e alardeou um pouco ali, e quando foram ver, não tinha nada, não tinha ninguém, né, no lugar. Mas o padre Lavigne, ele também falou que viu um facho de luz vindo de um determinado lugar. Então isso ficou um pouco por alto, né? E a gente descobriu que a senhora Leidner, ela tinha casado antes com um homem que ela era muito patriota e achou que ele era acho que do exército, né, algo assim, do governo. Alemanha. E ele era um espião. Oi? Não, que ele era um espião da Alemanha, né, eu acho. Ela não sabia, ele era um espião da Alemanha. Não sei se era da Alemanha, mas era um espião. E aí acabou que ela parece que entregou ele acabou morrendo ali. Aí depois ela descobriu que ele não morreu, que parece que ele viveu, mas depois o pai dela confirmou, o pai dela também acho que era um coronel, alguma coisa assim. Eu esqueci só esses detalhes, né? Mas o pai dela tinha um envolvimento ali e confirmou que ele morreu. Só que ela começou a receber cartas, né? Quando ela começou a namorar o atual marido dela, como se fosse o ex-marido que estava morto, dizendo que se ela casasse, ela ia morrer. E aí ela tá muito assustada, agora a gente descobriu, né? Na primeira parte da resenha a gente estava em dúvida. Por que ela tem tanto medo? Tem medo Gabriel, disso. Fala, velho. Ela até, só um parênteses aí, ela chegou até a suspeitar do irmão mais novo, né,
Eu acho que é o irmão mais novo do... Isso aí. Ele tinha um irmão mais novo que não gostava dela, né? Então ela ficava meio com o pé atrás e... Eu até fiz as contas, porque eram 15 anos ali. Eu falei, pô, 15 anos pode ser alguém até novo que tá ali na equipe, que é o irmão e ela não sabe, né? Tô tentando criar alguma ideia em mente. Já tenho alguns suspeitos aí na cabeça, Eu perguntar isso pra vocês. Já tenho. Mas assim, só para chegar na parte do crime, eu vou deixar o Wellington falar então aí o que aconteceu, né? Parte do crime, né? Então, antes de começar a falar do crime, esse fato curioso aí que você tinha mencionado, que tanto ela como o padre, né? Parece que eles ouviram um barulho, o padre falou que viu uma lanterna, parece, né? Enfim, isso aconteceu 2 dias antes, ou seja, foi bem recente. Por que eu tô falando isso? Porque quando o Poirot chega lá, ele pega e pergunta sobre esse fato, eles falam, aconteceu mais ou menos há 2 dias atrás, e ele começa a pensar se haveria alguma possibilidade de alguém ter entrado, né? Alguém de fora ter entrado, se escondido todo esse tempo, e depois ido lá e matado ela, né? Que foi a paulada, como a gente falou no início. Só que ele meio que já começou a descartar isso, né? E o Alex até falou bem. Provavelmente o assassino é um deles que estão ali, porque não tinha como essa pessoa ter entrado. Não tinha como essa pessoa ter entrado 2 dias antes e ter conseguido se esconder durante 2 dias, porque eles até falam ali que não tem muitos móveis. Seria muito difícil, né, se esconder em algum lugar ali e eles não encontrarem. Então, meio que o Poirot descartou. É até um detalhe interessante, Wellington, porque se fosse numa casa, uma mansão, tem até lugar para você se esconder. Mas ali realmente, né, pela planta que apareceu até na primeira resenha, ele é um quarto para uma pessoa, aí do lado é uma salinha, que é uma parede, coisa muito simples, né? São cômodos aparentemente pequenos, não tem muito lugar para você se esconder, sei lá, num porão, em alguma coisa assim, né? Então realmente fica praticamente descartado aí que a pessoa estava escondida lá desde algum dia antes, né? Ou até depois, por exemplo. Isso aí. E falando da parte do assassinato, parece que ele ocorreu mais ou menos 1h30, né, da tarde. Foi a hora mais ou menos que a enfermeira, o nome da enfermeira é Amy? Acho que é isso mesmo, né? Amy Leiter, sei lá. Isso. Ela saiu lá do quarto lá da senhorita, da senhora, né, Leiter, né? Foi ler e tudo mais. E fora que ela ficou sozinha, ela saiu um pouco antes, né? Se não me engano, desse horário. E, tipo assim, no pátio tinha bastante movimentação, o Alex mencionou esse menino aí que estava lá limpando os utensílios, tinha os outros funcionários que estavam na porta lá do arco, lá, né? Lá no portão, lá conversando, eles tinham o costume sempre de ficar conversando, ou seja, eles não viram ninguém entrar. E tinha também um rapaz que estava trabalhando junto com o esposo dessa mulher, né? Que é o Sr. Leiden. Eu esqueci o nome dele, mas ele também estava toda hora subindo no terraço, descia, dava ordem. Emmett, alguma coisa assim, Emmett, não sei. Isso, exatamente. Aí ele teve uma hora que ele subiu no terraço e ficou conversando por uns 10 minutos com o Leiden lá, resolvendo algumas coisas, né? E quando ele desceu, o menino não estava lá no pátio, né? Ou seja, o menino tinha ido lá para frente na porta do arco lá, na entrada, e estava lá conversando com o pessoal, batendo papo com o pessoal, que eles tinham o costume de fazer isso. Ou seja, ele calculou mais ou menos que foi uns 10 minutos que isso aconteceu. Ou seja, foi 10 minutos que não tinha ninguém ali no pátio observando a entrada do quarto da senhora Leiden. Ou seja, provavelmente foi durante esses 10 minutos que o assassino entrou lá e sem serviço, né? E matou a senhora Leila com pauladas na cabeça, né? O relato foi que inicialmente foi pauladas. A gente não sabe se depois vai surgir algum fato novo e tudo mais, mas a morte meio que ocorreu dessa forma aí. Mas você quer falar alguma coisa, Alex? Eu vi que você já tá com a mãozinha assim, né? É porque você falou aí que ela estava lendo alguns livros, né? E assim, o que a gente sabe, né? Todo mundo imaginava... A enfermeira. Oi? Não. A enfermeira. A senhorita Leidner. Ela estava lendo alguns livros. Ela estava lendo alguns livros, até que o Poirot vê quais são os livros que ela estava lendo. E, tipo, não era livro infantil, nem coisa assim, que nem Formiguinha Neve, né? Só que era um livro, assim, de cultura mesmo. Jogador número 1. Livro de adulto, assim, um negócio bem sinistro. Então, o Poirot, ele falou assim, cara, ela não era boba, né? Então, não era isso que o pessoal achava, que era só uma mulher bonita, que era meio bobinha.
Então o assassino, ele realmente teve que planejar, né? Bastante para poder assassinar. E até uma coisa... Falei, ué. Não, eu só ia te perguntar, você leu até a página 106 mesmo, porque eu não tô lembrado dessa parte, não. Lembra não? Aí, ó, viu? Lê lá depois. Mas, cara, Pode queria perguntar pra nada. vocês. Você já tô com suspeito Não já? tem que falar nada. Cara, eu tô com suspeito aqui, separei até as provas. Rapaz, o quadro da É, gente falar isso aí, dar nosso chute, é só no próxima resenha. Não, Você mas já quer- pode falar, se quiser, e no próximo vai ser o final, não pode mais mudar, né? aí, se eu Pra fizer isso, eu próxima quero pode contar. mudar. Vai se garantir igual da última vez? Por quanto e Cara, risco? ó, vou falar assim, se não surgir novas informações, Não, essa pessoa é que tá mais provável, cara. Aí não, sabe por quê, Alex? Ó, vou te falar o porquê. Porque aí você vai dar seu palpite, fala aí o que é. Aí se surgem novas informações, você pega no próximo vídeo e fala, não, eu vou trocar agora, meu suspeito é tal, fulano de tal e tal. Aí quando chega no final da resenha para ler o livro, vão dizer que o assassino foi esse primeiro que você falou. Aí você vai falar, não, mas lá atrás eu já tinha mencionado, já estava com suspeita dele. Então, no final das contas, você vai ter Então mais tá bom, vantagem. eu não vou falar, eu já tenho ele aqui, já tenho as provas já. não, pode falar. Até porque, Wellington, já que você já falou o plano dele, ele não vai poder fazer mais isso. Se ele trocar depois, vai ser o próximo e acabou. Tá. É. Então, vamos fazer assim. Suspeito, mas vou deixar em aberto também, se eu acertar do futuro, assim, com outro, não vai ter tantos méritos, né? Vamos ver então. Está muito no início. Essa é apenas a segunda resenha. A gente vai ter a terceira e definitiva aí para poder falar nosso suspeito, né? Eu acredito que nessa terceira parte, cara, vão ter coisas reveladoras e talvez a gente até mude aí o nosso suspeito, né? Nós três, eu também concordando com vocês três, como eu já disse até lá no grupo. Vocês três. Vocês dois. Eu também acho. Mas, assim, eu acho que talvez a nossa opinião mude aí talvez a nossa opinião mude aí na próxima resenha, porque tem muita coisa para acontecer. Essa é a segunda parte apenas, né? Mas isso aí, pessoal. Essa foi a nossa resenha, nossa segunda resenha desse livro Morte na Mesopotâmia. E agora a gente vai para a nossa frase de escritor. Isso aí, pessoal. Então a frase da semana é a seguinte: uso a palavra para compor meus silêncios. Difícil encaixar aqui essa palavra, essa frase, mas no final deu certo. Essa frase é de Manuel de Barros. E quem enviou essa frase pra gente foi a Cecília, que curte nosso canal aí, nos segue no Instagram lá e sempre comenta aqui. Obrigado aí, Cecília, por contribuir para o canal. Então aí, foi isso, é a nossa resenha. Oi. Só para ajudar o pessoal também, que acompanha a gente, vamos falar qual vai ser até qual página, a próxima leitura. Então, pessoal, depois de muita discussão, nossa próxima resenha vai ser da página 106 até a página 195, ou, dependendo aí da edição que você esteja lendo, né, até o capítulo 22. Então, sem mais delongas, essa foi a nossa segunda resenha do livro Morte na Mesopotâmia, e aqui no nosso canal, como a gente costuma dizer, somos sempre um por todos e todos por um. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Sei que sabe, amor, se a gente ficar junto dá um tempo. Mesmo assim eu te espero.